Sede santos, como eu sou santo. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mas que coisa é essa? Isso é impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, é uma obra de Deus em nós, e não apenas uma obra de Deus a favor de nós, mas Ele opera em nós um novo viver. É um milagre, gente. Isso é um milagre. Então a gente vai tratar desse assunto, desse grande milagre que Deus opera na vida de cada um de nós. Deixa eu agora para o próximo. Eu separei para início de conversa essa passagem que é muito especial. É o primeiro concílio de Jerusalém. Pedro toma a palavra para defender a causa dos gentios. E ele dá o testemunho da conversão de Cornélio e sua família. E ele diz exatamente as seguintes palavras. Você encontra isso em Atos capítulo 15, versículos 7, 8 e 9. Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Deu-lhes o Espírito Santo. Desta forma, não fez distinção, porque assim como nos deu o Espírito Santo, deu o Espírito Santo a eles também. Purificou os nossos corações e purificou o coração deles. Ele, Pedro, destaca como obra e atuação e sinal de que aqueles gentios foram realmente convertidos porque eles receberam o Espírito Santo e, consequentemente, foram purificados. Então, a obra do Espírito Santo na vida destas pessoas, destes gentios, da família de Cornélio, produziu purificação. É o que Paulo diz a Tito, capítulo 3, versículo 5 e até o comecinho do versículo 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça ele nos salvou, pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós abundantemente. Então, a regeneração, a salvação, a conversão é descrita por Paulo como uma ação da graça de Deus que atua concedendo o Espírito Santo, o dom do Espírito, que lava, regenera, purifica. E isto através de um derramar abundante do Espírito. Então, Pedro, o Paulo, estão em sintonia, reconhecendo que a obra-prima do Espírito Santo é a regeneração que produz a purificação, a santificação. Então, o processo de santificação, ele tem início com a regeneração, que traz purificação, que traz santificação, capacita a pessoa agora a viver uma nova vida. Uma nova criatura é aquela que está em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então torna-se ali uma nova vida, nascida do Espírito, purificada, lavada, regenerada, santificada e capaz agora de vencer a Satanás.
esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela fé recebemos o Espírito. Pela fé recebemos com o Espírito a purificação, o lavar, a regeneração, um novo coração. E assim inicia-se o processo de santificação, a nossa jornada, a nossa carreira cristã. Somos agora guiados pelo Espírito Santo. Então, eu, disse o Senhor, vou colocar em vocês o meu Espírito. Eu vou mudar o coração de vocês. Tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. E vou fazer com que vocês andem de acordo com a minha vontade. Então, essa promessa de Deus nas páginas do Antigo Testamento, que saiu da boca, da pena dos profetas, como Ezequiel, Jeremias, aqui se vê o cumprimento dela. No Novo Testamento, no Pentecostes, no livro de Atos, na igreja, na pregação do Evangelho. Os gentios estão se convertendo e recebendo o dom do Espírito e recebendo a purificação. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. É poder para viver uma vida nova, para viver em santidade, em novidade de vida. Para sermos capazes de testemunhar dele, de vivermos uma vida digna do Evangelho, né? De sermos aqui nesse mundo como Cristo o foi, de seguirmos os seus passos. Isso é um poder extraordinário. Isso é uma transformação, uma metanoia, uma conversão, uma regeneração. Então, a gente vai trabalhar essa obra do Espírito Santo, que é a obra transformadora. Uma pena em relação ao movimento pentecostal, que de fato é um movimento do Espírito Santo, começou como um movimento realmente do Espírito Santo, foi não ter enfatizado devidamente, apropriadamente, a obra santificadora do Espírito Santo. É claro que em muitos lugares eles trabalharam esse tema, mas o poder, né, o poder do Espírito foi interpretado predominantemente no contexto pentecostal em termos de dons, como nós trabalhamos a semana passada, manifestações assim mais espetaculares. Isto foi a bandeira número 1. E Pedro está aqui, por isso eu enfatizei esse texto aqui, colocando o poder do Espírito e a atuação do Espírito como purificação, como purificadora, como santificadora. O cenário que a gente encontra hoje em dia não é dos melhores no contexto evangélico. Tem muito poder sendo aí alardeado, né? Muito poder, mas pouca santificação. Então, os escândalos são inúmeros. A contaminação, toda a série de corrupção, de desvio doutrinário, de apego às coisas desta vida, deste mundo, né? Aos valores deste mundo. Então as pessoas têm carisma, mas não têm caráter. É o que mais se vê hoje em dia. Gente manifestando carisma, mas com falta de caráter. Isto realmente compromete o testemunho cristão. É uma pena. Então a gente vai agora voltar os olhos, sem desprezar a questão dos dons. A gente procurou trabalhar devidamente esse tema. Ele tem o seu lugar, mas é pelos seus frutos que os conhecereis. O fruto do Espírito é amor, bondade, alegria, paz,
longanimidade, domínio próprio, temperança, todas essas virtudes, generosidade, todo, sabe? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha fé, ainda que essas outras virtudes de Deus, ou ações, ou dons de Deus se manifestem em nossa vida, se não tivermos o fruto do Espírito, o amor, nada seremos. No dia do juízo final, não vai valer de nada a gente chegar lá e dizer, como Jesus, no final do Sermão do Monte, claramente apontou. Ele diz assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome não fizemos isto, não expulsamos demônios, não realizamos curas, sinais, prodígios, maravilhas. E o Senhor vai se voltar para muitos desses e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós praticadores da iniquidade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, a coisa mais importante é a nossa comunhão com o Senhor, é uma nova vida, que agora expressa o bom perfume de Cristo e dá o devido e apropriado testemunho de que Ele está vivo, e Ele vive em nós. E aí, as nossas reações, as nossas atitudes, como é que nós nos comportamos, isso é importantíssimo, isso é fundamental. Repare que o mundo está cansado do blá 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 dos crentes, da conversa, do diálogo, do discurso. Os crentes são muito bons em discurso, em diálogos. O mundo precisa ver que nós sejamos um, como Jesus orou, que eles sejam um, como tu o é comigo, ó Pai, que eles também sejam um para que o mundo creia. Então, o mundo é convencido através de atitudes concretas, de relacionamento que ele contempla, como eles se amam, como eles se respeitam, como eles se tratam, como eles são unidos. Então, esse é um grande testemunho para o mundo dividido, partido, machucado, em guerra, em conflito. Como nós manifestamos a Deus no nosso convívio, no nosso agir. É isso aí, fundamental, meus amados irmãos. Então, seguindo aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. A pergunta que não quer calar aqui é: fomos realmente sarados? Né? Sarados em que sentido? Estamos mortos realmente para o pecado? Estamos vivos para Deus? Vivos para a justiça? Deixamos de ser servos, escravos do pecado, e agora somos servos da justiça, somos servos de Deus, porque é isto que é o novo nascimento. Esta é a obra da cruz. Isto é o que significa o nosso batismo. Um sepultamento da velha criatura e um ressurgir para a nova vida. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. E nascendo do Espírito recebe-se o novo coração, a mente de Cristo, a purificação, o lavar, a regeneração, a capacitação. As armas da nossa milícia não são carnais, então somos realmente sarados e capacitados para o novo viver. Fomos libertos e sarados, ou seguimos ainda escravos do pecado? Como é que fica isso, hein? Colossenses 1,13, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou do império do qual éramos escravos do pecado
e agora nos resgatou deste império, deste domínio, quebrou as cadeias, promoveu uma libertação extraordinária e nos trouxe para um outro reino. Quem é o Senhor das nossas vidas? Quem é que nos guia? Somos guiados pelo Espírito Santo? Olha só como isso é importante, as definições de tudo isso. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E ele se manifestou na nossa vida, não foi? Para reverter o quadro, para mudar a nossa história. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava se arrependeu, tem uma nova atitude, não adultera mais. Aquele que mentia parou de mentir. Aquele que vivia a fofocar tem agora uma nova atitude. Que as palavras da nossa boca, o meditado do nosso coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor. É uma nova postura, é uma nova atitude. Aquele que odiava, aquele que era rancoroso, aquele que murmurava, encontrou agora a graça, o amor de Deus é derramado no seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, fruto do Espírito passa a ser essa alegria, essa paz. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, são novas as atitudes. Ele é agora templo do Espírito Santo. Então, há um poder em ação. Não estou querendo dizer com isso que automaticamente, instantaneamente, a pessoa convertida consegue viver a plenitude de tudo aquilo que ela já tem e é em Cristo Jesus. Por isso, tantas exortações para os cristãos na Bíblia, né? Desembaraçemos-nos do peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos para a carreira que nos está proposta, santificai-vos, esta é a vontade de Deus, despojando-vos das coisas do velho homem, da velha vestimenta, revistamo-nos, né, dessa nova vestimenta, dessa nova roupagem, desse novo ser, dessa nova criatura, né? Como morrestes no batismo para a velha criatura, né? Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza, né? Como vos revestistes já de Cristo, revesti-vos, pois, como vocês receberam todas as condições para viverem agora uma vida de santidade, santificai-vos, pois, esforçai-vos, pois, diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, né? Exortando na base de tudo aquilo que nós já temos em Cristo. Torne-se quem você já é em Cristo Jesus. Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos e graças espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, agora, viva de maneira adequada, apropriada, né? Olha tudo que você recebeu. Então, Paulo, quando escreve aos Efésios, suas epístolas, normalmente elas trabalham, na sua primeira parte, o reforço da consciência de tudo aquilo que nós, como cristãos, temos em Cristo Jesus. Tudo que recebemos, tudo que o Senhor operou. É nessa força que vem as exortações para sermos imitadores de Cristo, como filhos amados que somos, né? De não vivermos como vivíamos anteriormente, de renunciarmos a tais práticas, né? Por quê? Porque somos de Deus, pertencemos a Cristo. Então, há muito que crescer na graça e no conhecimento do Senhor, há muito que caminhar. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, estamos enganando a nós mesmos, mas se andarmos na luz como o Senhor está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo o coração. Então, há um poder. Se a gente vive na prática do pecado, aqui como está colocado aqui, se a gente se conforma com esse mundo, não vos conformeis com esse século. Se a gente acaba assumindo os contornos,
a forma desse mundo, se a gente se submete, se sujeita a viver na carne, a gente caminha para a morte. A gente se sujeita novamente aos ditames daquele império das trevas, à escravidão do pecado. Mas o Senhor nos chamou para uma ação ativa. Não vos conformeis com esse mundo, né? Santificai-vos. O Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo, né? Agora, há uma diferença entre Lutero, o que pensava Lutero e Calvino, em relação à postura, à perspectiva de John Wesley, do metodismo primitivo, a respeito da santificação. Como Lutero e Calvino, eles estavam muito mais preocupados em combater as heresias do catolicismo, principalmente sobre salvação através de obras também, né? Fé mais obras para a salvação, obras que muitas vezes eram ali interpretadas em termos de pagar indulgências, ou seja, de fazer para merecer o perdão dos pecados, pagar penitência, essas coisas todas. A preocupação de levantar a bandeira da salvação única e tão somente pela graça, pela fé, pelos méritos de Cristo, e o fizeram muito bem nesse ponto. O tema da santificação ficou para eles relegado a segundo plano. E muito importante, então, o papel de John Wesley nessa questão, de frisando que a salvação é única e tão somente pela graça de Deus. Ele entendeu que a santificação igualmente se dava pela graça de Deus, que a purificação também se dava pela fé, como Pedro deixou bem claro no seu discurso ali no livro de Atos, capítulo 15, do Concílio de Jerusalém. Concedeu-lhes o Espírito Santo purificando os seus corações. Pela fé, ele diz, pela fé. Então, Cristo opera uma obra não apenas de justificação, mas também de regeneração, santificação, novo coração, nova vida, e tudo isso pela graça, tudo isso por fé, obra de Deus gratuita em nós. Então Wesley vai demonstrar, não apenas pelas palavras, pelo estudo, mas também pela sua própria vida, pela prática, que a santificação é uma obra do Espírito Santo, da graça de Deus, que a gente obtém pela fé também, e que ela é possível para a vida presente. Que o Senhor não apenas justifica, Ele santifica. Tá? Há um pessimismo da parte de Lutero e de Calvino, entre outros reformadores naquela época, né? O máximo que era possível fazer em relação à questão do pecado era não extrapolar, não deixar extrapolar demais, né? O pecado era como um mal, algo inevitável, um mal inexorável, né? E eles acabavam sendo mais complacentes. Tem aquela canção lá, tropeça aqui ou cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Eu tinha um pastor que tinha essa perspectiva, apesar dele ser metodista livre. Ele era oriundo da igreja presbiteriana, então ele tinha uma perspectiva bem calvinista a esse respeito. Então, ele falava do pecado como algo que, sabe, pouco podemos fazer em relação ao pecado. Confessamos, somos pecadores, e assim mesmo, a gente tenta dar uma melhorada aqui, não deixa extrapolar, mas na verdade, sabe, enquanto a gente estiver aqui nesta era presente, estamos ainda
nesse corpo mortal e corruptível, sujeito às tentações, às fraquezas. Então a nossa luta contra o pecado é uma luta inglória. A gente vai acabar falhando de toda forma, então confessamos e o Senhor nos perdoa. Graças a Deus somos salvos pela fé, pela graça, somos justificados, e aí a gente dá graças a Deus, que a gente não depende da santificação para a salvação, e louvamos ao Senhor e seguimos a nossa vida. E mais ou menos assim, você fica mais complacente em relação à situação, você fica mais condescendente em relação ao pecado, você fica achando tudo isso mais natural, é de se esperar, é assim mesmo, é natureza, a carne é fraca e tudo mais. Não que eles não tenham considerações a respeito de santificação, tá? Mas normalmente são mais complacentes, mais tolerantes o que se pode fazer, né? Bom, enquanto a gente estiver nesse mundo, só santificação só na segunda vinda de Cristo, tá? Então, mais ou menos essa é uma ideia que se vê nesses contextos. Eu poderia citar aqui algumas frases fortes de Lutero a esse respeito. Lutero, então, ele chegava até a dizer, né, quanto mais pecar, mais graça eu vou ter, mais perdão eu vou ter, mais glorificado vai ser o Senhor gracioso e misericordioso. Tal era a fé também que ele tinha no perdão dos pecados, na salvação, na justificação, só que isso acabava extrapolando, né? Então, comprometia muito a santidade como ideal, alcançável, né? Eles colocam a santidade como algo hipotético, que você, sabe, é como enxugar gelo. Você vai correndo e tal, mas não vence, né? Você nunca vence, você nunca chega, você nunca alcança. Então fica meio uma luta inglória contra o pecado. Tem também aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre, que você encontra no contexto calvinista, batista também, mesmo entre batistas arminianos, né? A maior parte dos batistas são arminianos e creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Então o Wesley, ele parabenizava os batistas porque eles exigiam arrependimento para conversão e batiam naquela tecla, você tem que nascer de novo, não basta você ser membro da igreja, ter sido batizado, então nós vamos até rebatizar você, para você você precisa ter uma experiência de novo nascimento, né? Então, nascer de novo. Então Wesley falou, vocês estão certos nesse ponto aqui, e fazem muito bem. Então ele parabenizava os batistas por exigirem arrependimento, um novo nascimento para a conversão, mas ele questionava a incoerência deles mesmos, batistas, de não fazerem mais questão de arrependimento e santificação após a conversão. Uma vez salvo, salvo para sempre, então, bom. Aí ele falou, isso aqui, e como é que fica? E depois que você se converte, que você é salvo, como é que fica a questão do arrependimento e como é que fica a questão da santificação? Não é mais necessário? Como é que é? Né? Então a santidade não pode ser vista apenas como um status soteriológico, apenas como um sinônimo de justificação, mas é ser como Cristo, é viver aqui neste mundo expressando os frutos, ou o fruto do Espírito. Então, calvinistas, no geral, dão uma super ênfase ao pecado original. Pode reparar isso. Aos efeitos da queda. A maioria deles interpreta Romanos capítulo 7 como uma fala autobiográfica da experiência do apóstolo Paulo como crente, convertido e apóstolo. E aí a coisa fica complicada. Tal é a superênfase que dão ao pecado original, aos efeitos da queda. Isto, nós devemos dar a ênfase devida, o problema é a superênfase, de tal forma que
o novo nascimento, a conversão, o Evangelho, a atuação do Espírito Santo, não é capaz de dar conta do que o diabo aprontou, levando o homem à queda. Então, os efeitos da queda continuam absurdos sobre a vida do crente. Aquele Cristo que João disse que veio para desfazer as obras do diabo não deu conta deste recado. Apenas da sua segunda vinda é que ele vai poder realmente santificar os crentes. E aí os crentes continuam sujeitos à escravidão do pecado. Porque é exatamente isso que Paulo estaria, se ele fala de maneira a expressar a sua condição atual como apóstolo, crente, cristão, pastor, apóstolo e tal. Então, Paulo estaria ainda debaixo do domínio do pecado. E o bem que ele desejava fazer, ele não conseguia fazer. E o mal que ele queria evitar, ele não conseguia evitar. Não é isso que diz lá, Romanos capítulo 7? Como é que interpreta os calvinistas Romanos capítulo 7? É isto que nós vamos agora, nesse primeiro momento da aula, trabalhar, essa questão de Romanos capítulo 7. Wesley, ele reconhece os efeitos da queda. E de tal forma que reconhece que o homem não consegue, por si mesmo, na sua natureza caída, pecaminosa, viver uma vida à altura do que o Senhor exige de nós. Não consegue agradar a Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, satisfazer os mandamentos de Deus, cumprir os mandamentos e alcançar mérito suficiente para chegar no céu. Ele está morto nesse sentido em delitos e pecados. Ele depende totalmente da misericórdia, da graça, da compaixão de Deus. Ele carece de um Salvador, da salvação. Ele não pode salvar a si mesmo. Então, nisto, Wesley, Lutero, Calvino, os batistas, todos em geral, os reformadores, estão de acordo. Por isso a salvação não pode ser pelas obras. Mas uma superênfase nos efeitos da queda, que de repente faz com que esses efeitos estejam escravizando mesmo uma pessoa que é convertida, que deveria não estar mais debaixo dessa escravidão, segundo o testemunho de Paulo, das Escrituras Sagradas, que já deveria ter sido sarado, liberto, não mais sujeito à escravidão do pecado, mas sendo capaz agora de viver uma vida de santidade, uma vida digna do Evangelho. Quando os calvinistas superenfatizam este ponto, eles sacrificam a possibilidade da santificação, de uma vida santa. E é por isso que eles acabam interpretando Romanos capítulo 7 de um jeito que a gente vai agora conversar sobre essa interpretação deles e qual é a interpretação mais apropriada, que faz mais jus a todo o contexto e a todo o ensino do Novo Testamento. Tá? Então, Wesley reconhece os efeitos da queda, mas tem muito mais confiança no poder da graça de Deus. Nesse sentido, ele é muito mais otimista a respeito do que o Evangelho é capaz de operar, do que o Espírito Santo é capaz de operar, desse milagre que ele é capaz de operar na vida de cada um de nós. Tá bom? Então vamos a Romanos capítulo 7, convido vocês a abrirem as suas Bíblias, principalmente aqueles versículos que vão de 7 a 25, que, segundo os calvinistas, seria um retrato autobiográfico do apóstolo Paulo, falando como apóstolo, na condição de apóstolo, de si mesmo,
descrevendo o seu drama ali como apóstolo, como servo de Deus, como pastor. Agora a gente vai comparar o capítulo 7, principalmente esses versículos que são tidos aí como autobiográficos do apóstolo Paulo, do 7 ao 25, com o que Paulo escreveu no capítulo 6, com o que Paulo escreveu no capítulo 8. E a gente vai começar a perceber que tal interpretação que faz com que esses textos, essa passagem de capítulo 7, versículos de 7 a 25, seria uma descrição do drama, do sofrimento, da escravidão, sabe, da penúria da vida de um cristão, mesmo de um apóstolo, mesmo de alguém da maturidade, da estatura do apóstolo Paulo. Isso seria completamente contraditório com o que Paulo acabara de escrever no capítulo 6 e com o que ele vai escrever no capítulo 8, só para pegar o contexto mais imediato, sem falar em outras passagens da Bíblia. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só levantar aqui, suspender alguma coisa. Opa. Para ficar mais fácil de eu ler aqui. Então, vamos lá. Para uma melhor compreensão do que Paulo vai tratar a partir do versículo 7, seria bom atentar para aquilo que ele escreveu imediatamente antes, nos versículos 5 e 6. Você está com a Bíblia aberta aí? Romanos capítulo 7. Leia comigo agora os versículos 5 e 6. Olha só como estes versículos são essenciais, fundamentais para a compreensão do que se segue. Olha o que ele declara aqui. Porque quando vivíamos, ele está falando de um período anterior, de uma vida pregressa. Porque quando vivíamos segundo a carne, reparou bem? Isso está muito de acordo com o que ele acabara de escrever no capítulo 6. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Vivíamos quando, no período passado, na vida pregressa, vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas acabavam sendo realçadas pela própria lei. Então, num contexto de lei também, a fim de frutificarem para a morte. Agora, olha o contraste. Repara bem, o contraste. Agora, quando versus agora. Vivíamos, operavam, mas e agora, meus irmãos? O que rola agora? O que está acontecendo agora? Agora, porém, em contraste absoluto com o que fora dito anteriormente. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da lei, na caduquice da letra. Vivemos agora em novidade de espírito, servimos. E ele coloca isso no capítulo 6. Morremos para o pecado, éramos escravos, agora somos servos de Deus, servos da justiça. Como é que nós vamos pecar? Nós que para o pecado já morremos. Ele diz isso no capítulo 6. Agora somos servos de Deus, não mais servos do pecado. Fomos libertados daquela escravidão do pecado. Está dentro desse contexto. Quando vivíamos. Então repara que o quando está em contraste com o agora. Vivíamos, operavam, com agora servimos em novidade de vida. Fomos libertados, libertos estamos daquela condição passada. E é exatamente isto que Paulo passa a descrever a partir de agora. O quê? O versículo 5 descreve o quê? A condição do homem natural,
numa vida pregressa, tentando agradar a Deus, diante da lei, tentando cumprir a lei, mas enfrentando um obstáculo até então intransponível, que era a sua condição, os efeitos da queda, né? A pecaminosidade, né? Olha, veja assim, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam. Eu quero agradar, eu quero cumprir a lei, mas eu não consigo cumpri-la devidamente porque as paixões operam em mim. Por quê? Porque eu ainda não sou uma nova criatura, porque eu ainda não recebi um novo coração, porque eu não recebi a promessa do Pai, eu não recebi o Espírito Santo, eu não fui feito uma nova criatura, eu não tenho essa capacitação, esse novo poder do Espírito que atua em mim. Então, a partir do versículo 7, Paulo passa a descrever essa condição da vida pregressa dele mesmo, simbolizando todos os judeus, todos aqueles cristãos antes de serem cristãos, que viviam debaixo da lei, que estavam debaixo da lei. Porque essa é a tese de Paulo, aqui desde o começo, né? Que ninguém vai ser salvo através da lei. Não há um justo sequer. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, opera para a morte. Então, quem está debaixo da lei, e ele está falando, então, quando vivíamos, nesse período, é desse período, dele mesmo, Paulo, quando vivia nessa condição. Qual era a condição dele? Ele vai descrever agora. E depois, no capítulo 8, ele passa a descrever o agora. Como é que começa o capítulo 8? Dá uma olhada aí. Como é que começa o capítulo 8? Agora! Aqui nós temos um esboço do sermão. Vamos supor, para entender bem, capítulo 7, versículos 5 e 6. A proposição. É como uma tese, a proposição da tese. Quando vivíamos, vida pregressa, debaixo do domínio do pecado, as paixões, e estávamos debaixo da lei e estávamos caminhando para a morte. Não tínhamos paz, não tínhamos sucesso. Agora, pois, né, libertados da lei, servimos em novidade de espírito. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles não estão mais debaixo da lei. A lei do espírito e da vida, olha, novidade de espírito. A lei do espírito e da vida em Cristo me libertou, olha a palavra libertos aqui, da lei do pecado e da morte, da lei. Então, repara bem, isso aqui está muito claro, gente. É muito difícil fugir, depois que você tem essa compreensão, conforme eu estou colocando aqui para vocês, fugir desta conclusão de que Paulo estava, a partir do versículo 7, tratando daquele período de sua própria vida e da vida de todos os demais convertidos agora, judeus, que viviam debaixo da lei, tentavam conquistar a Deus, cumprir os mandamentos, só que as paixões operavam no seu corpo mortal, corruptível, e eles caminhavam para a morte. Mas agora, então, aí no capítulo 8, a descrição dessa grande libertação. Tá bom? Então vamos ver se é isso mesmo? Para mim fica muito claro isso aqui. Então ele esboçou o que vem a seguir. E os próximos versículos, a partir deixa eu ver aqui. A partir do versículo 7, como a gente vai ler aqui, é uma descrição da sua condição antes da conversão, antes do novo nascimento. Tá? Quando vivíamos debaixo da lei, né? Que diremos, pois? É a lei pecado? Veja como ele trata da questão da lei aqui. De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Ele disse isso exatamente no versículo 5 ali.
as paixões, a lei acaba trazendo mais consciência daquela que é boa, perfeita, agradar à vontade de Deus. E eu fico cada vez mais, quanto mais consciência eu tenho da luz, daquilo que Deus espera de mim, mais fica patente a minha incapacidade, a minha inadequação, a minha incompetência, a minha pecaminosidade. A lei, ela deixa muito clara, escancarada a minha iniquidade. Ai de mim que vou perecendo. Então, é isso. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a gente percebe o quão pecadores nós somos, o quão fracassados nós somos. Então é essa a condição do ser humano natural, antes da conversão. Antes do poder de Deus regenerador, purificador, transformador, antes dessa capacitação do Espírito Santo, dessa nova vida que o Espírito dá para a gente, antes da conversão. Né? Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Em mim, Paulo fala, antes da conversão. É disso que ele está falando aqui. Antes, o seu período anterior. E nesse sentido, ele se torna uma espécie de representante de todos os seres humanos e todos os judeus que, tendo a lei diante de si, se veem fracassados no cumprimento dela. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, olha aqui o outrora. Aqui, só que nesse caso aqui, deixa eu só corrigir, esse outrora aqui é anterior à lei. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado. É possível que uma pessoa viva sem o conhecimento da vontade de Deus. Bom, num certo sentido, Paulo vai trabalhar disso no capítulo 1 e 2, que não é bem assim, porque existe a lei da consciência, o que se pode saber de Deus é revelado na criação, de modo que todo mundo acaba sendo indesculpável, porque tendo conhecimento de Deus, acaba não correspondendo ao conhecimento recebido, tendo uma determinada quantidade de luz, e não há quem não a tenha, diz o apóstolo Paulo ali no capítulo 1, e depois iniciando já no capítulo 2, toda a sua consideração a esse respeito. As pessoas têm uma consciência do que é certo e do que é errado numa determinada medida. Mas, quando a lei surge, isso fica muito mais claro. E complica-se o nosso lado. Quanto mais a nós é dado, mais é requerido. Está entendendo? Então, outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, e ele era uma pessoa que nasceu num contexto e viveu num contexto judaico, quando ele recebe a lei, quando ele recebe a informação da lei, revive o pecado. E ele acaba morrendo. E o mandamento que me fora para a vida, porque o mandamento não é mau em si. Se você conseguir cumpri-lo, parabéns, você está salvo. Mas quem é que consegue, na força da carne, como ser humano natural, cumprir perfeita e agradavelmente a Deus os mandamentos? Não há quem, né? Então, eu acabo, aquilo que era para a vida, acaba sendo para a morte, acaba sendo para a minha maior condenação, porque eu tenho consciência do que Deus espera de mim e eu acabo não conseguindo mesmo assim cumprir. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, em consequência disso, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, diz ele. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa,
que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Aí entram os calvinistas, os luteranos e tantos outros. Pelo menos eu não digo todos os calvinistas e nem digo todos os luteranos, mas de um modo geral, esta é, até os dias de hoje, uma interpretação predominante naqueles contextos, né? Eu, todavia, sou carnal. Então, como se Paulo estivesse agora falando dele na condição de convertido, na condição de apóstolo, né? E não numa condição prévia de uma vida pregressa à conversão, ao novo nascimento, ao batismo. Uma vida pregressa. Quando vivíamos, quando estávamos debaixo da lei. Então, eles dizem, não, Paulo está falando aqui como apóstolo, é a condição de Paulo, essa é a condição nossa mesmo. O que fazer? Olha só, Paulo está descrevendo aquilo que eu sinto, aquilo que eu experimento. Miserável homem que sou. Olha só, essa é a minha condição, a condição de todos os crentes. É inevitável a escravidão do pecado. Eu, todavia, sou carnal. Então, sou carnal. Eu não sei por que Paulo pegava tanto no pé dos coríntios, porque eles eram carnais. Ele diz, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como criancinhas em Cristo. Leite vos dei a beber, vocês eram carnais. Mas por que está dizendo que eles eram carnais e recriminando por serem carnais, quando aqui ele estaria falando de si mesmo como apóstolo e declarando e confessando que ele também é carnal? E mais que só dizer isso, olha só o que ele diria, então, estaria dizendo, né, uma confissão pública do seu estado atual como apóstolo. Né? Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Uma contradição absurda com o que ele falou no capítulo 6, com o que ele declarará também no capítulo 8, e que diz também em outras passagens, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui, como assim imitador de Cristo? Você está dizendo que você é carnal, você é vendido à escravidão ao pecado. Olha que absurdo os que defendem que Paulo esteja aqui como apóstolo, fazendo uma confissão do seu estado espiritual, de escravo ainda ao pecado, de uma pessoa carnal, vendida mesmo ao pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Como assim? Paulo estaria falando dele como apóstolo. Eu não faço o que eu prefiro amar, não consigo. Eu prefiro ser generoso, não consigo. Eu prefiro perdoar, também não consigo. Eu prefiro ser justo e honesto, também não consigo. Eu prefiro falar a verdade, também não consigo. Eu prefiro ser fiel à minha esposa. Não sei se ele era casado ou não, né? Prefiro ser fiel a Cristo, mas não consigo. Faço o que eu detesto, e sim o que detesto. Olha só. Não compreendo meu próprio agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Eu não faço o que prefiro. Preferia fazer coisas boas, virtuosas, mas não consigo. Mas eu faço o que eu detesto. Detesto resmungar. Mas fazer o quê? A carne é fraca. Sou vendido, sou carnal, vendido ao pecado. Eu detesto praguejar, mas detesto blasfemar. Detesto mentir, detesto roubar, detesto enganar. Mas eu não consigo, eu nem compreendo o meu modo de agir. Paulo estaria falando assim de si mesmo na condição de apóstolo, de cristão. Esse aqui é o retrato autobiográfico de um apóstolo, ou ele estaria, como eu coloquei para vocês e procurei deixar bem claro, falando da sua vida pregressa e de todos aqueles que procuram viver debaixo da lei e apregoam que é possível, sim,
viver uma vida de santidade na carne, debaixo da lei. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso? Já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Paulo falaria isso. Em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, onde é que está o fruto do Espírito? Ai, ai. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero eu faço. Gente, essa era a condição do apóstolo. Que história é essa de ser de meus imitadores, de santificai-vos? Não pratique o mal. Como é que é? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, ainda teria uma boa desculpa, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ele está falando dele, numa condição antes da conversão, quando ele vivia procurando, como fariseu que o era, e amante da lei que ele era. Os fariseus amavam a lei. Estavam apegados a ela. O problema deles é que eles não conseguiam viver de acordo com a própria lei. Havia muita hipocrisia, inclusive, né? Muitas vezes se faziam passar por praticantes da lei quando, de fato, quebravam a lei, né? Tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Essa é a condição do homem antes da conversão, que ele descreveu muito bem no capítulo 6, de escravo ainda do pecado, né? Desventurado homem que sou, quem me libertará, quem me livrará do corpo desta morte? Essa condição é uma pessoa miserável, é uma pessoa amaldiçoada, é uma pessoa debaixo da escravidão do pecado, é uma pessoa perdida, é uma pessoa que está ainda vivendo sob o domínio do mal. Nele habita o pecado e domina o pecado, ele é escravo e ele não consegue desprender-se por si mesmo dessa escravidão. Está numa condição miserável, diante da lei que ele aprendeu ser boa, que ele admira, que ele ama, que ele quer cumprir. Diante de um Deus que ele quer agradar, mas ele não consegue, porque ele é escravo. O bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. O mal que ele não quer, ele acaba fazendo. Ele vive uma vida arrasada diante da lei. É a condição de Paulo não convertido, né? De maneira que, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, é o judeu, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele tem boas intenções, quer praticar, quer cumprir, mas cadê que ele consegue? Seria essa a questão. Então, inúmeras interpretações, como eu já coloquei aqui para vocês, Lutero, Agostinho, entenderam que se tratava da luta do cristão contra o pecado. Mas é preciso ler dentro do contexto, é preciso reconhecer que Paulo faz uso do argumento retórico, personificando o Adão, o homem que caiu em pecado, né? Então eu vou resumir essa parte. Eu acho que poderíamos pular essa parte, porque eu acho que o essencial já está aqui. Romanos 7 não introduz um novo argumento. É a continuação do argumento a respeito dos efeitos drásticos da queda de Adão, do homem natural, que de repente recebe a lei de Deus, mas cadê que ele consegue cumprir satisfatoriamente? Então ele precisa de misericórdia, de redenção, de libertação,
Precisa de um novo coração, precisa daquela promessa que Deus falou: eu vou dar para vocês um coração de carne, eu vou tirar o coração de pedra, eu vou dar para vocês o meu espírito, vou fazer com que vocês andem nos meus mandamentos, eu vou ajudar vocês a cumprir, eu vou operar essa vida em vocês. E essa promessa se cumpre no Novo Testamento, no derramar do Espírito, na nova vida que Cristo dá, na sua obra da cruz, né? E que redenção o Senhor trouxe para nós, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Romanos 7 tem como pano de fundo Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 5, 12 a 21, que é a condição do homem natural. Né? Veja só, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a condição do homem natural. Romanos 5, de 12 a 20. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Justos, não apenas no sentido de justificados, mas também de santificados de um novo coração. E tudo isso é o que a gente vai ver. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobreveio o preceito, reviveu o pecado e eu morri. É o que disse Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 9, conforme nós já lemos. E o mandamento que me era para a vida, verifiquei que esse mesmo se tornou para a morte. Adão foi a primeira pessoa a violar o mandamento, não cobiçarás, e que morreu espiritualmente, em consequência dessa desobediência. Mas esta não era a experiência pessoal de Paulo. Mesmo antes de se converter ao cristianismo, mesmo no judaísmo, a gente vai ver Paulo dizendo coisas como Filipenses 3, de 4 a 6. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse relato de Paulo aqui parece bem oposto àquilo que encontramos no capítulo 7, né? Então, voltando aqui, os versículos 5 e 6 do capítulo 7 mostram o que de fato é um resumo do que veio a seguir. Uma descrição, a princípio, da vida pregressa e, posteriormente, um baita de um agora, libertos, nova vida, guiados pelo Espírito, para não andar segundo a carne, porque se andarmos segundo a carne, vamos morrer. Capítulo 8 de Romanos. Veja só, Romanos 8, de 1 a 2, né? O que ele diz? Os cristãos foram libertos. Veja Romanos 6, 6. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Uma declaração clara, assim, sem rodeios, sobre a nova vida que nós temos. Então, como Paulo poderia estar contradizendo tudo isso que ele disse e tudo isso que vai dizer depois, naqueles trechos que nós lemos aqui do capítulo 7, dos versículos de 7 a 25, né?
olha o contraste. Então, para você entender que não dá para interpretar que Paulo, no capítulo 7, a partir do versículo 7 a 25, estivesse ali descrevendo seu drama como um apóstolo, como um cristão, como um pastor. E isso seria o autorretrato e o drama, a descrição de todo o conflito, de toda a fraqueza, de toda a escravidão do pecado, de toda a luta interna que ele tinha. Uma luta em glória, um fracasso mesmo. Sou carnal, vendido à escravidão do pecado, repetindo, né? Não faço o que prefiro, e sim o que detesto, o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, me faz prisioneiro da lei do pecado. Olha o que ele disse no capítulo 6, versículos 18 a 22. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Só isso já seria suficiente, né, irmãos? Mas tem mais. Vamos estabelecer agora o contraste com aquilo que foi dito no capítulo 7, com aquilo que é dito no capítulo 8. Versículos 1 e 2, agora, pois, um baita de um agora, que concorda com o versículo 6 do capítulo 7, que também trata de libertação e de viver no Espírito, uma nova vida no Espírito. Bom, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, do seu Espírito que em vós habita. O que ele disse a respeito no capítulo 6? O que habita? O que habitaria na pessoa? Habita. Habita o quê? Pecado. O pecado que habita em mim. Não habita bem nenhum em mim. O que ele diz que habita aqui? Do seu Espírito que habita em nós. Nos livrou do seu Espírito que habita em nós. Romanos 8,37. Somos mais do que vencedores, meus amados irmãos. Conclusão. O que você pode concluir daí, né? Bom, vamos parar por aqui e trocar uma ideia. O que é que a gente pode concluir a partir daí, meus irmãos? Que história é essa de que Paulo estaria ali descrevendo que é isso mesmo, cair, tropeçar, viver na carne, maldito homem que sou? Que história é essa? Olha que Paulo depois diz no capítulo 8, como ele fala de si mesmo, sede meus imitadores. Então, como é importante a gente interpretar a Bíblia levando em consideração todo o contexto, tudo que é dito, não pegar um versículo, um trecho da Bíblia e lê-lo assim solto. Como é importante, veja como eu fiz questão aqui de mostrar para vocês toda a relação, não toda, porque tem mais também, mas assim, o que é o eixo principal da tese do apóstolo Paulo sobre a salvação ser pela graça, pelos méritos de Cristo, e por isso não pela lei, porque pela lei ninguém vai ser justificado, porque a gente caiu em pecado, a gente é fraco, a gente é escravo do pecado, precisando do quê? De salvação. Aí vem o Salvador, vem o segundo Adão e traz libertação, traz uma nova vida, nos dá do seu Espírito e a gente tem um agora tremendo que liberta a gente da lei e também da lei do pecado e da morte, de todo aquele ciclo vicioso que o bem que eu quero fazer acabo não fazendo. Agora eu tenho o Espírito Santo e sou guiado pelo Espírito Santo. Não ando mais segundo a carne, ando segundo o Espírito. Morri para a escravidão do pecado, para a vida pregressa. Tem um baita de um agora, sem condenação, com a vida do Espírito, guiado pelo Espírito Santo. Tá bom, gente? Seria isso. Esse é o ponto de partida, é como eu entendi ser o melhor
ponto de partida para entendimento da obra da graça, do Evangelho, da atuação do Espírito Santo para a santificação e fazendo questão de rechaçar aquela que é, muitas vezes, uma passagem mal compreendida, mal interpretada e que traz um relaxamento, uma conivência, uma complacência, sabe? Uma justificação para uma vida de pecado e na carne. Ah, se Paulo mesmo, essa era a condição de Paulo, que dirá eu, não é? Entenderam, irmãos? Por isso essa é uma plataforma que eu fiz questão de estabelecer, esses textos todos que eu li e coloquei como nosso ponto de partida, e aqui agora momento da conversa com vocês. Quero ouvir vocês, suas considerações, suas questões, suas dúvidas a respeito. Vamos, vinde e arrazoemos, como disse o Senhor em Isaías. Quem quer falar pode abrir o áudio e falar. Neide está com a mão levantada, pode ser a primeira e depois assim sucessivamente. Boa noite. Boa noite, Neide. Maravilhosa explicação. Aliás, eu tenho sido confrontada ultimamente por várias pessoas que já são firmes na fé, na igreja, no âmbito da igreja, no âmbito pessoal também, entre os amigos, que trazem essa ideia de que a gente tem que se conformar, porque nós vamos cair. Isso é uma conversa que tem trazido no nosso meio, porque muitos líderes têm cometido pecado. E hoje, assim, quando um líder, quanto mais famoso ele for, se tiver algum escândalo, isso traz uma repercussão em rede nacional, até internacional. E aí assusta muito até mesmo aqueles que são firmes, convictos da palavra, mas nessa hora dá uma vacilada e fala, não vou mudar de ideia, eu sei que é possível, embora eu reconheça as vulnerabilidades que nós temos também para pecar, mas eu vou me focar em buscar a santidade no Senhor, porque eu acredito que é possível. A pessoa olhar para mim e falar, espera só acontecer com você, é horrível isso, é terrível também, assim, para aceitar. Eu não consigo aceitar essa ideia de que eu serei a próxima, né? Eu falo, miserável diante de Deus que eu sou, se eu ceder a isso, sabendo que eu tenho que obedecer. Fala um pouco disso, porque isso tem invadido as nossas igrejas. Isso tem invadido o coração de muitos que até estão firmes. E para mim é um motivo de muita tristeza. Então, a gente não pode se valer de textos assim para viver uma vida frouxa, né? O Senhor nos chamou para a santificação, isso fica muito claro, né? E ele disse que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem esses escândalos vêm. E quando a gente se deparar com escândalos, daqueles que deveriam ser modelo para nós, a gente não deve embarcar nessa para viver, aconteceu com ele, eu vou fazer o quê? Olha, então é assim mesmo. Tem muita gente que desanima até, né? Fraqueja por conta da fraqueza daquele que deveria ser um exemplo para si, né? Às vezes a gente pode fazer isso em relação, por exemplo, se seus pais nossos pais cometem desatinos, de repente os filhos podem falar, puxa, aí, então se meu pai que era meu, sabe, nossa, que decepção, aí a pessoa fraqueja na própria moral, né? Pastores ou líderes. Então, não, é inevitável que escândalos venham a acontecer, mas Jesus já tinha advertido. Não vamos afrouxar aí a vigilância, baixar a guarda. Vamos continuar a nossa jornada aí no caminho da santidade, no caminho do Senhor, tá? É isso aí. Uma coisa que, assim, eu ouvi dos filhos também, né?
Ah, os seus filhos são dedicados, olha como criança, né? Eu trabalhava no departamento infantil. É porque você ensina, mas quando eles chegarem na adolescência, eles vão ser aqueles adolescentes problemáticos. Hoje meus filhos são adolescentes. Eu, ufa, Deus. Eu orava para Deus não permitir que isso acontecesse. Meus filhos queimando de amor no coração por Jesus. Aí eu fui de novo confrontada. E aí uma pessoa falou assim: ah, é porque estão envolvidos com muitos jovens buscando agora juntos. É. Mas você vai ver quando entrar na faculdade. Parece até que Aí tá eu, torcendo, né, para isso acontecer, né? Que coisa chata. Ai, então, em ai. pessoas diferentes, aí eu, Não. esse pensamento não está na nossa cabeça, embora saibamos que nós somos humanos, Sim, mas todo mundo eu é oro para suscetível. que eles sejam luz. Amém. Eu creio nisso, né? E se cair, não fica prostrado. Se der um vacilo, se levanta e vamos em frente, porque para a santidade fomos chamados. E é possível, como Timóteo, né? Timóteo é um daqueles que aprenderam desde criança e não se desviaram. E se tornou ele um pastor, um bispo, né? Um líder. E desde as. Só uma pergunta, para a prática, talvez a gente precisa usar não um método para discutir essa questão de não, é assim mesmo, ou o pecado mesmo, ele vem e dá uma laçada em você, né? Mas talvez enfatizar as práticas espirituais, Sim, né? A devoção, a adoração, né? A sinceridade diante de Deus, a busca de santidade. Eu acho que a gente precisa falar mais disso, né? isso aí. Para que é isso aí. Essa é a intenção. Já estabelecemos aqui uma plataforma e vamos ver como é que isso se dá na nossa vida. Como é que a gente cresce na graça, como é que a gente vai se santificando, qual é a nossa participação, como é que Deus atua, o que, que Deus está operando e o que, que Ele espera de nós. A gente não fica de braços cruzados, né? A gente se vale dos meios da graça que Ele colocou à nossa disposição. A gente se reveste da armadura de Deus. A gente ora, a gente busca a palavra, a gente busca a comunhão, a intercessão dos santos, tudo isso, a ceia do Senhor, né? Tudo isso é muito importante. Quem mais gostaria de compartilhar algo ou dúvidas, fiquem à vontade. Gente, o tempo passou, hein? Eu exagerei na dose, hein? São 9 horas quase. Nenhuma dúvida sobre esse? Sabe que é o texto mais controverso da Bíblia? Romanos capítulo 7? Mais controverso. Isso dá pano para manga, pessoal. Ah, que bom, Felipe. Que você gostou. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Eu ainda não tinha lido os bate-papos aqui. Opa. Muito bem. Vocês estão tranquilos? Tudo de bom para vocês? Para mim está tudo bem também. Podemos terminar por aqui. Eu vou passar alguma tarefa aí para vocês durante essa semana, tranquilo? E depois a gente vai seguir esse tema tão palpitante, tão fundamental, sabe? Como a gente precisa de uma consciência clara a respeito disso. E sem ser legalista, sem correr no legalismo, porque quando se fala de santidade, sempre o risco de entrarmos no legalismo, mas sem ser legalista, cheios de graça e de misericórdia, entendemos o que Deus tem para nós e como Ele atua em nós e como Ele quer que a gente viva uma vida diferente daquela que a gente viveu, digamos, para aqueles que não nasceram no Evangelho, né? Tinha uma vida pregressa, né? Como o Senhor... Sabe aquele negócio, pau que nasce torto nunca se endireita? Não, se endireita sim. O Saulo vai ser Paulo, o Simão vai ser Pedro, vai mudar, as pessoas vão mudar. E Deus opera essas mudanças. Isso é maravilhoso. Que a bênção de Deus seja sobre cada um de vocês e até terça-feira que vem. E uma boa noite. Valeu, pessoal.
Boa noite, irmãos. Obrigada, Boa Bispo. noite. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, Deus gente. abençoe. Deus abençoe. Pessoal. Deus abençoe, obrigado. Deus Valeu. abençoe. Né? Amém. Um abraço. Record.